A trama do show começa com a lendária mulher barbada entrando em cena ao som de uma ópera épica, mostrando todo o seu esplendor como se ela fosse o próprio símbolo dos clássicos shows de aberrações. Logo depois dela, entram as outras aberrações. Equilibristas, malabaristas, contorcionistas e ilusionistas preenchem um palco exibindo cada um o seu número. Enquanto ao fundo, Sr. Frake, o dono do circo, observa de dentro de sua casa com brilho nos olhos, apreciando a beleza bizarra dos artistas macabros do seu circo. Até esse momento, nós somos introduzidos à primeira realidade do Circo dos Horrores, que no início se tratava de uma trupe integrada apenas por pessoas que nasceram com anomalias e deformidades físicas, como vários outros shows de aberrações que já existiam ao redor do mundo. E esse fato explica a cena que vemos a seguir. As aberrações se recolhem quando surge uma multidão de moradores da cidade, que se acumulam na frente da casa de Frake. Revoltados, eles gritam ofensas e humilhações a plenos pulmões ao apresentador, dizendo que ele é um fracasso, que o circo é uma piada e exigindo a devolução do dinheiro pago nos ingressos. Aparentemente, um circo de aberrações naquela época já não era algo tão chocante como antes, e juntando isso com o imenso preconceito alheio sobre os integrantes, a insatisfação da plateia de não se pressionarem mais com aqueles números bizarros passou a ser o grande obstáculo do Senhor das Aberrações. Após os moradores irem embora, Frake em sua casa braveja que seu circo é incompreendido pelo público e, orgulhoso, ele garante que fará sua trupe alcançar um sucesso global e que não importava o preço que isso pudesse custar. Em seguida, ele ordena que as demais cartomantes tragam uma cigana específica, a quem hoje conhecemos pelo codinome de Zarastro. Então, a chamarei assim por enquanto. Frake exige que Zarastro, através da sua bola de cristal, preveja o quanto de público o circo teria em sua próxima apresentação. Mas para sua ira e frustração, a cigana confirma a verdade, de que aquele circo falido era desprezado pelo público e não haveria mais de atrair nenhuma plateia. Esta noite não haverá ninguém. Você e esse seu circo falido são uma piada sem graça, uma farsa grotesca. Saia da minha frente com essas suas visões malditas! Frake, enfurecido, a humilha diante de todos, e Zarastro, já sobrecarregada com tanto desprezo daquele senhor, arranca uma tira de tecido do traje dele e a usa num ritual, em que ela amaldiçoa o Circo dos Horrores, rogando para que todo e qualquer sucesso naquele picadeiro se tornasse ruína. Mas neste ato de puro ódio e vingança, um portal do além é aberto, e uma entidade perversa acaba sendo invocada e encarna no mundo dos mortais. E para se camuflar em meio àquele cenário, a criatura assume a forma de um simples palhaço, mas cuja aparência revela sua verdadeira essência, vestido de trevas, com olhos rubros e infernais, presas no lugar dos dentes e um nome autoexplicativo, pelo qual a cigana o chamava por considerá-lo o seu guia e mentor principal: Devil. Invoco agora o meu mentor, Devil! Sr. Frake fica chocado e ao mesmo tempo encantado com o palhaço preto, enxergando sua monstruosidade como uma semelhança com ele. E o que era para ser uma maldição de fracasso acabou se tornando um amplificador de caos, pois o palhaço Devil passou a dar ideias doentias de como Frake poderia alcançar o tão desejado sucesso, lhe passando o pensamento de que, já que as clássicas aberrações já não eram atrativas ao atual público, então Frake poderia criar as próprias monstruosidades com as mais inimagináveis aparências medonhas e grotescas.
e usá-las como as novas atrações que tornariam o seu Circo dos Horrores um picadeiro lendário. Mas como ele faria isso? Sequestrando vítimas e fazendo cirurgias brutais para deformar os seus corpos. Imagine só, uma mulher com 1000 olhos, ou melhor, uma mulher com cabeça de rato. Eis então, como um corte na linha do tempo, a música Smooth Criminal começa e Devil a performa como se narrasse todo o período em que Frank passou a sequestrar pessoas, levá-las para sua própria casa e transformá-las em seus novos artistas, assim se tornando um verdadeiro criminoso ardiloso. Com tantos atos hediondos e sangrentos, tanto a casa de Frank quanto o circo começaram a acumular uma energia muito pesada e maligna. E isso começou a atrair para lá outras criaturas, outros seres, outras entidades dos mais variados lugares e até épocas. Alguns sequestrados e transformados como as demais vítimas, e outros talvez até invocados pelo próprio palhaço Devil. Porém, a chegada de 2 personagens cômicos e horrendos foi o que marcou aquela nova era do Circo dos Horrores. Uma figura, a princípio fofa, mas perversa, de um palhaço com vestes brancas e fantasmagóricas, e também um famoso bobo da corte trazido direto dos tempos medievais. E esses dois, também sendo entidades encarnadas, parecem se identificar bastante com o palhaço preto. A começar pela primeira letra de seus nomes, Devil, Demont e Donatello, que eu carinhosamente chamo de os 3Ds. E eles chegam acompanhando as novas estrelas do elenco, as gêmeas siamesas, um homem enorme com traços de bebê, pessoas híbridas com rostos de animais e a mais notável de todas, Dreusa, a tecelã, uma mulher com partes de uma aranha gigante. O Sr. Frank, extremamente orgulhoso de suas criações, exibe sua grandiosa nova trupe, enquanto os antigos e rejeitados ex-integrantes observavam de uma das plataformas. O apresentador ordena que todos saiam pelas ruas à procura de mais vítimas para serem levados ao cativeiro dele e serem transformados em novas aberrações para o circo. E enquanto o público assiste isso, um grupo de palhaços com serras elétricas cercam toda a plateia pelas costas, os encurralando para o palco e ligando as serras como se estivessem prontos para fazerem as cirurgias. Mas os palhaços recuam dali quando a atenção da plateia volta para o palco por conta do holofote que é dado a um dos personagens. Donatello começa um solo dançante em frente a um paredão de aberrações parados em poses, dando destaque só para ele. Ao som de Bloody Mary, o bufão ironiza a letra da canção com seus famosos trejeitos, como dançar enquanto faz graças e piadas. Por fim, Donatello chama todas as aberrações para se unirem a ele numa última performance coreográfica, ao som de Abracadabra, que além de se referir a vários elementos místicos e sobrenaturais naquele circo, poderia também se referir a como um lendário e famoso personagem da era medieval foi trazido para um circo dos anos 50, tal qual um coelho que sai de uma cartola, através de mágica e feitiçaria. E assim se encerra o show de abertura da Hora do Horror 2025. Mas e aí? Ficou curioso para saber os detalhes de como essa história termina? Ou melhor, como ela continua?